Olá, turminha, como vão? Tudo bem? Espero que tenha aproveitado o recesso, descansado. Vamos lá, vamos recomeçar para que a gente possa mudar de série, né, ao final do ano. Bem, o nosso PET 3 traz como tema inicial dessa primeira semana aí a América. Aí, eu trouxe para vocês um plano esférico, né, e o globo para a gente entender melhor a localização da América. Nesse plano esférico podemos observar que a América está em vermelho, né, em destaque aqui assim. Esse é todo o continente americano, né? É muito comum em competições esportivas eles se referirem a estadunidenses como americanos, né? Mas nós também somos americanos, né? Nós somos sul-americanos. Eles norte-americanos, como os canadenses, né? Os mexicanos também são norte-americanos, né? E vamos entender um pouquinho também sobre essa divisão da América, as formas de dividir a América, tá certo? Vamos lá. Bem, apresentando o continente americano, com uma área de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano é o segundo mais extenso do mundo, superado apenas pelo continente asiático, que seria o maior, né? Seu território é bastante alongado, no sentido norte e sul, o que explica a diversidade natural da paisagem. Pode ser regionalizado de duas formas, né? Usando os critérios físicos, né? Onde a gente divide o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, e outro observando a economia e aspectos históricos culturais, né? Principalmente quando se fala em histórico-culturais, porque aí nessa nossa outra divisão temos a América anglo-saxônica, que é formada apenas pelo Canadá e Estados Unidos, né? E a América Latina, né, dos demais países, contando com o México. Quando se fala na América do Norte, aí entraria o México também, né? Canadá, Estados Unidos e México. Agora, quando me refiro na América anglo-saxônica, são o quê? Países que têm a língua de origem dos povos saxões, né? Ou seja, o inglês. Né? Então, é apenas o Canadá e os Estados Unidos. Lembrando que no Canadá também temos o francês, né? Em algumas cidades lá, até como a principal língua a falada no Canadá. Então, o Canadá fala-se duas línguas, o inglês e o francês. Foi no ano de 1492 que o navegador espanhol Cristóvão Colombo entrou nas terras desconhecidas, que mais tarde chamou-se de América, né? Lembrando que esse continente foi chamado de América, também um pseudônimo também de Novo Mundo, né? Uma vez que quando foi descoberto pelos navegadores ganhou esse nome, né, de Novo Mundo, onde a Europa seria o Velho Mundo. Europa, o Velho Mundo, a América, o Novo Mundo. E despertou muito interesse dos povos europeus no século XV e que passou a ocupá-la e colonizá-la. A partir do século XVII, as colônias europeias foram se libertando e dando origem a países praticamente independentes, né? Atualmente são 35 estados-nação e alguns territórios que ainda pertencem a países europeus, né? Estima-se que 50 milhões de habitantes viviam no continente quando Colombo desembarcou na América. Né? Esses povos apresentavam grande diversidade étnica, política e religiosa, né? Ou seja, eram os indígenas, né? Os verdadeiros donos do território. Né? Algumas civilizações podemos citar essas seculares, milenares, né, vamos dizer assim, né, onde tínhamos os incas, os maias, os astecas, né, que ocupavam todo o continente americano, né, e formavam algumas sociedades até complexas, né, bem estruturadas, porém complexas.
Com a ocupação e exploração do continente pelos europeus, essas sociedades começaram a desestruturar-se e muitos povos desapareceram, né? Até mesmo desses povos indígenas aí, né, onde ocorreu o genocídio em massa de tribos, né, que não queriam lutavam contra a escravização, sem contar as doenças trazidas pelo homem branco, que de certa forma ocasionou a morte em massa e assim dos povos indígenas. Os europeus colonizaram a América de maneira diferente, destacando-se as chamadas colônias de exploração e colônias de povoamento. Esses dois tipos de colônias aí, pessoal, o próprio nome já diz, né? Qual seria a modalidade, né? Como se fala em colônias de exploração, essas colônias eram formadas com o intuito de explorar os recursos naturais que tinham naquela região. Né? Ou seja, eles exploravam pedras preciosas, madeira, né? Tudo isso que era de suma importância e era mandado para a Europa. Já as colônias de povoamento, eles vieram com o intuito, sim, de construir uma nova vida aqui na América, né? Onde eles vieram com o intuito de morar, não apenas de explorar os recursos, né? Então temos esses dois tipos aí de colônias, de exploração e de povoamento. Os rios e as formas de relevo da América tiveram um papel importante no processo da ocupação do território, até mesmo porque as florestas eram muito fechadas. As formas que eles encontraram para explorar essa região, esse território, foi através dos rios, né? Até mesmo para escoar parte dos produtos explorados naquele território, né? No nosso território aqui. Eles serviam para a circulação em uma época que não havia estradas, como eu havia falei com vocês. O relevo facilitava ou dificultava o acesso a determinados lugares, onde nós temos uma diversidade muito grande de formas de relevo no Brasil também, né? Não só no Brasil, como no território americano no geral. Quando vamos para o oeste, por exemplo, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, né, que é um local de difícil acesso para transpor. Quando vamos ao norte da América, temos as montanhas rochosas, né, onde de certa forma fica difícil a transposição dessas áreas aí, né, porque são áreas de montanhas. Vários rios nascem nas montanhas do oeste e correm em direção ao leste, e muitos rios correm sobre trechos com desníveis, sendo aproveitados para a geração de energia elétrica. Além do grande potencial hídrico, né, que nós temos aí, o relevo também propicia, uma vez que se nós tivéssemos uma área plana, ficaria difícil para implantar as hidrelétricas, né? Mas já que nós temos um relevo propício e a abundância desse recurso, facilita para a implantação das hidrelétricas para a geração de energia, né? Bem, dos tipos de relevo, né? Aqui eu trouxe dois esquemas aí que a gente pode entender um pouquinho melhor aí sobre o relevo da América, né? No relevo distingue-se 3 grandes unidades de relevo: os planaltos orientais, que estão a leste, as planícies centrais e as cadeias de montanhas ocidentais, que estão a oeste, né? Nesse primeiro mapa podemos observar onde nós temos a Cordilheira dos Andes, na América do Sul aqui, a parte marrom mais escuro, e ao norte nós temos as montanhas rochosas. E já a leste nós temos o que? Os planaltos orientais, né? Ou seja, até mesmo no litoral aqui assim, são áreas onde nós temos áreas planas, mais planas, né? E ao centro, né, entre os planaltos orientais e as montanhas ocidentais, nós temos o que? As planícies centrais, né, no território. E tem um esquema que também eu achei bem interessante, né, onde a gente pode ter uma noção sobre
como é o relevo, né? Além da figuração aqui, né? Uma coisa mais real, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui a área de Cordilheira dos Andes, né? Onde nós tínhamos vulcões ativos aqui, né? Temos a crosta continental, né? Nós temos fossa, onde nós temos uma fossa do Peru e também no Chile, né? Esse tipo de fossa, onde de certa forma é um desnível muito grande do terreno, né? Em relação ao mar, né? Para a gente ter uma noção, né? E nós temos aqui o encontro das duas placas, né? A placa sul-americana, né? Que fica bem na Cordilheira dos Andes aqui, as Montanhas Rochosas, a placa sul-americana e a placa de Nazca, né? Esse seria o encontro das duas, onde seria uma zona de encontro dessas placas, onde de certa forma seriam focos ou pontos ali onde poderiam, né, num passado antigo, né, e podem retornar à atividade, locais onde possam ocorrer alguns terremotos. Aqui, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade climática, né? A diversidade climática é influenciada por diferentes fatores, como a latitude e a altitude, relevo, massas de ar e correntes marítimas, né? Ou seja, esses seriam os principais fatores que vão, de certa forma, influenciar no clima, né? Quando se fala em latitude, seria o que? O posicionamento, né, do mapa em um planisfério. Quando se fala em altitude, estamos falando em relação ao nível do mar, né? Relevo pode variar, né? Seria as ondulações do terreno. As massas de ar, aqui nós podemos observar nesse esquema aqui a movimentação das massas de ar, né? Onde aos polos seriam massas mais frias, do oceano em relação ao continente, massas úmidas, em sua maioria úmidas e quentes, né? Podemos falar das massas que oscilam dentro mesmo do continente, né? Em direção ao continente ali, assim, seriam massas de ar quente e secas, né? E aqui nós temos a setinha também para distinguir, né? As massas, essas setinhas que são azuis são massas frias. Já as vermelhas seriam massas de ar quentes, as correntes marítimas quentes também, que influenciam no clima. A partir daí, nós temos os tipos de clima, né? Equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, frio, polar e frio de montanha, né? Até mesmo por essa diversidade gigantesca que nós temos aí climática, né? Tudo isso de certa forma é devido à extensão territorial da América, né? Lembrando que a América seria o segundo maior continente em extensão, né? Perdendo apenas para a Ásia, né? Onde de certa forma está presente nos dois hemisférios, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, né? E que causa também, o clima está muito relacionado aos tipos de vegetação, né? Por quê? Temos vários tipos, tem uma variedade muito grande de espécies vegetais, e essa diversidade de clima acaba abrigando uma parte muito grande de tipos vegetais, porque cada planta, cada espécie vegetal, no geral, tem as características onde se adapta melhor. Uma se adapta melhor ao frio, outra ao calor, outra às massas de ar úmida, outra às massas de ar mais secas. Isso tudo está presente no continente americano. As formações vegetais, vamos falar um pouquinho sobre elas agora, né? As formações vegetais têm estreita ligação com o tipo de clima, como eu falei anteriormente, né? O relevo também, o solo e a altitude. As nativas foram bastante devastadas, dando lugar à cidade, áreas agrícolas e de pastagens, estradas hidrelétricas, entre outros. O tipo de vegetação original são a taiga,
tundra, floresta temperada, floresta tropical, úmida, savanas e estepes. Essas seriam as vegetações originais. Aqui, para a gente ter uma noção melhor, né? A partir da grande variedade climática e paisagem natural da América, é bastante diversificada, formada por distintas formações vegetais, né? Onde nós temos a tundra, floresta boreal, né? Ou taiga, como é chamada, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepes e pradarias, desertos, cerrados, caatingas, sacanas, savanas, né? Aqui foi escrito errado, né? Savanas, floresta úmida e vegetação de altitude. Bem, vamos observar aqui. Olha só, são dois mapas, né? Um está falando da vegetação original da América e a outra falando sobre os tipos climáticos do continente americano. Então, a partir daqui, a gente pode observar, né, os tipos de vegetação está intrinsecamente ligado às condições climáticas, né? Observando isso aí, essa seria a conclusão com relação a esses dois mapas, esse comparativo. Aqui já falamos, né, a partir da observação geral dos mapas, é possível perceber como a vegetação está intimamente relacionada aos tipos climáticos. Aqui seria a dispersão ou distribuição do clima e dos tipos de vegetação, né? Ao extremo norte nós temos o clima frio e polar, né? Altas altitudes, baixa temperatura de precipitação em forma de neve, onde nós temos a tundra, né? Formação vegetal rasteira que aparece apenas durante o verão. Já a taiga, vegetação pouco diversa, né? Ou seja, homogênea, marcada pela presença de pinheiros, né? Para a gente ter uma noção aí. Mais abaixo nós temos o clima temperado, altas e médias altitudes, 4 estações do ano bem definidas, onde temos a presença da floresta temperada, né? Maior diversidade de espécies em relação à taiga, sofre influência da maritimidade, tem a capacidade de adaptação aos períodos de seca durante o inverno, e nós temos plantas caducifólias e decíduas, né? Essas caducifólias seriam as que perdem as folhas em determinada época do ano. Clima equatorial, né, onde nós temos altas temperaturas e grande pluviosidade distribuída ao longo do ano todo. A presença da floresta equatorial e floresta tropical, né, nesse tipo climático, onde tem uma grande diversidade de espécies, né? As florestas latifoliadas, né, adaptada à grande quantidade de chuva. E quando o próprio nome diz, né, floresta equatorial, né, está próxima à linha do Equador, né? E a floresta tropical, né, do clima, referente ao clima equatorial e tropical. Aqui nós temos o clima semiárido, né, é o clima seco, né, marcado por temperaturas rigorosas e baixa pluviosidade, onde nós temos os estepes e pradarias como principais formações vegetais. As pradarias são formações rasteiras compostas basicamente de capim. Ocorre também em áreas de clima temperado que sofrem influência da continentalidade e adaptar a temperaturas mais rigorosas e baixa pluviosidade, né? Seriam os campos no Brasil. Estepes, formação rasteira adaptada à escassez de água, com distribuição esparçada e vegetação mais ressecada, né? Seria a caatinga. Aqui nós temos o clima tropical, né? O clima quente e úmido, com chuvas concentradas no verão, influenciado pelas massas de ar oceânica. Distinção de duas estações do ano, seca no inverno e chuvosa no verão. As florestas úmidas, né? Tropical, grande diversidade de espécies, floresta latifoliada, adaptada à grande quantidade de chuva, influenciada pela maritimidade. Já as savanas, né? A exemplo, nós temos
o Cerrado brasileiro, com grande diversidade de espécies, com vegetação bem distribuída na paisagem e galhos retorcidos e de baixo porte, né? O nosso Cerrado aí. Temos o clima subtropical, né? A transição entre os climas temperado e tropical. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, verões quentes e invernos amenos. Floresta subtropical, no Brasil, conhecida como Mata das Araucárias, assemelha à floresta temperada, com vegetação mais homogênea, marcada pela presença dos pinheiros, né? Ou araucária, como é conhecida aí. Para a gente entender um pouco melhor, né, tem esse trechinho aí, eu acho interessante a gente anotar no caderno, né? Atualmente as paisagens naturais são bastante degradadas e modificadas pela presença do homem. A floresta temperada é um dos ambientes mais devastados e ocupados pelo homem, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, as florestas tropicais, principalmente a Mata Atlântica, são os locais mais desmatados, né? Lembrando que além da Mata Atlântica, nós temos o Cerrado também, que está em perigo. Como forma de preservação dos ambientes naturais, existem parques e reservas voltados exclusivamente para a proteção da natureza, como o Parque Yellowstone National Park, né, de floresta temperada nos Estados Unidos, e o Parque Estadual da Serra do Mar, né, é um parque de Mata Atlântica que está em São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham conhecido um pouquinho mais da América, das condições climáticas, formas de relevo, vegetação, entre outros, né? E é interessante a gente entender um pouco sobre o continente em que vivemos, né? Um abraço a todos, até a próxima.